Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa diferente, que ainda não falamos aqui no nosso grupo, que é a importância do psicólogo no esporte, tá? Então aí vocês já sabem, eu tenho uma especialização em psicologia do esporte, eu quero trazer um pouquinho isso para vocês. E na aula de hoje eu vou trazer aí para vocês um projeto, até que eu fiz, foi um projeto também lá da pós, para o psicólogo atuar em academias, tá bom? Então vocês vão sair aqui com um projetinho que vocês podem deixar com a sua cara para vocês ganharem dinheiro, tá? Porque não necessariamente a gente precisa ter lá a especialização, mas se a gente souber como vender esse projeto, a gente pode fazer dinheiro também, de repente fora do âmbito clínico, tá? Então vamos pensar, a gente estava falando antes de começar a aula justamente nisso, meses de férias, que tem uma queda de demanda, então vamos pensar em possibilidades de ganhar dinheiro? E isso pode ser uma aí para vocês. Então vou compartilhar tela aqui com vocês. Vocês estão vendo a minha telinha? Deixa eu voltar aqui. Tá ok, Rê. Ok. Uns negócios que abre aqui do nada no meio da minha tela. Deixa eu abaixar. Isso aqui tá normal. Então, a prática clínica com atletas. Então, a gente pode tanto atender atletas no consultório, como a gente também, enquanto psicólogo, pode atender nos clubes. E aí seria aquele atendimento mais coletivo. No consultório, seriam os atendimentos individuais. Então, como utilizar a psicologia da TCC com esportes e montar o seu projeto, um projeto para vocês, tá? Aqui para passar. Então, o que a gente sempre fala quando a gente vai buscar a pós-graduação em psicologia do esporte? Do ser humano e o ser atleta. E aqui eu vou trazer para você uma fala da professora Kátia Rubio, ela é a professora da USP, do curso também de pós-graduação em psicologia do esporte, que destaca a importância da integração entre corpo e mente na prática esportiva e ressalta o valor da psicologia do esporte. Então, a gente sabe aí que teve vários acontecimentos no mundo em que o psicólogo do esporte ficou famoso. Mas o que mais deixou o psicólogo famoso no Brasil do esporte foi o famoso 7-1 que a gente teve aí na Copa do Mundo, né, do Brasil. Então, aqui a Kátia, ela é professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e presidente fundadora também da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. Ah, Rê, só tem essa aqui? Não, temos outras também, tá? E ela analisa o atleta como no momentos de pressão. O atleta de alto rendimento, ele é um pouco diferente daquela outra pessoa que se exercita, tá? E esse atleta de alto rendimento, ele se diferencia da média da população por algumas características que ele tem, que faz ele ser um atleta desse nível. O enfrentamento da sua adversidade, a busca dos seus objetivos, é uma satisfação na competição. A professora ainda aponta que a mescla dessas características faz com que a pessoa se disponha a enfrentar os desafios de uma forma única e que a mente trabalhe em prol das conquistas de resultados, ou seja, a cabeça do atleta trabalha em prol de um objetivo. E a gente vê que profissionais realmente de altas habilidades, corrida, atletas também, futebol, vôlei, basquete, lutadores, eles vivem por um objetivo. Isso é muito claro quando você atende uma pessoa que realmente é de alta habilidade, que realmente a profissão dele é ser atleta, vocês vão ver que todos têm a mesma característica. O aspecto psicológico influencia diretamente no desempenho na prática esportiva. Muitos atletas olímpicos medalhistas falam sobre a importância do trabalho psicológico no alcance de resultados. Há quem diga que o atleta perfeito é aquele que tem uma disposição genética ou uma habilidade motora fora da média,
Mas isso, sem a participação emocional, não quer dizer nada. Tanto que a gente vê muitas pessoas com talentos que acabam sendo fadigados, estressados e saindo de competições. Porque somos seres humanos e isso é integrado. A integração corpo-mente é o que faz a perfeição da pessoa, do ser humano. Ressalta, então, a professora Kátia. Isso aqui foi uma entrevista recente que ela deu para um podcast e que eu achei bem bacana trazer para vocês. E quando a gente fala aqui de psicologia dentro do esporte, a gente, pegando a Europa, a gente vê isso acontecer nas bases, nas séries iniciais, em que a criança é incentivada a ir para o esporte e ali ela já tem acompanhamento psicológico. Infelizmente, uma realidade que a gente não tem no Brasil. E tanto o psicólogo, quando a gente fala de esporte coletivo, ele não tem muita voz com os técnicos, mas continuamos aí, né, traçando um caminho bonito e ganhando nosso espaço dentro dos esportes coletivos também. Então, o ser humano e o ser atleta. O ser humano, ele tem dúvidas, etapas do crescimento, desenvolvimento, emoções, expectativas, sonhos, ambições de etapas do seu desenvolvimento humano, lacunas no seu desenvolvimento psicológico, intelectual, social e emocional, conciliação com o profissional e demais atividades. E o ser atleta, ele tem um gerenciamento de concentração, controle da ansiedade, pré-competição, motivação, pressão por resultados, metas, foco, atenção, patrocinadores, idealização de conquistas, empenho, dedicação e mídia e muito mais. Que a gente pode pôr até gerenciadores, né? De profissão mesmo. E a gente vê que acontece muito, né? Eu tenho hoje uma atleta de alta performance aí no basquete, e ela tem uma pessoa que gerencia ela na Europa e uma outra pessoa que gerencia ela nos Estados Unidos. E essas pessoas ficam caçando times, clubes, para ela conseguir, então, ir para esses lugares jogar. E lógico, né? Quando é época de competição, que ela está tendo bons resultados aqui no Brasil, ela acaba sendo contratada por esses times de fora para jogar campeonatos. Depois volta já contratada por times aqui do Brasil, joga o campeonato, isso é uma coisa boa, né? Porque quando o campeonato acontece no Brasil, lá na Europa eles estão em férias e vice-versa. Então, ela sempre está empregada e fica nessa ponte aérea, que é uma coisa boa, mas também é uma coisa ruim, porque gera muita ansiedade também na pessoa. E um dos motivos que eu fui procurar a psicologia do esporte foi justamente para conhecer os controles de ansiedade para atletas de alta performance, porque a gente sabe, todos são ansiosos, mas como usar isso a favor desse atleta? Mas por que fazer atividade física, né? Pensando então em pessoas mais normais. Eu, vocês e muitos dos nossos pacientes aí. É a busca por saúde, né? Então a gente sempre encaminha pacientes, se ele está muito ansioso, vai fazer atividade aeróbica, se ele está alguns níveis de depressão também, né? Então ele busca saúde acima do peso, colesterol, uma diabetes, vá fazer atividade física. O objetivo da moda, então a gente vê aí que alguns pacientes, eles vão fazer o que está na moda. O que tá na moda dos meus pacientes que moram na praia hoje é o beach tênis. Então todo mundo está jogando esse beach aí, né? E eles estão adorando. Em São Paulo, a gente vê que tem aí já algumas quadras que tem, né, essa modalidade e muita gente está gostando. Outros também vê como moda algumas atividades de quadra de areia na cidade, não só, né, na praia. Então, tem também se aberto alguns espaços com quadra de areia onde a pessoa vai jogar vôlei, futebol de areia, e isso tem virado um pouquinho moda. Então, quando a gente fala de objetivos da moda, é justamente isso. Todo mundo está fazendo, eu vou fazer também.
Busca de estética, então quero ficar mais bonita, mais atraente, tanto para homens quanto para mulher. E busca de defesa pessoal ou para defender terceiros, como fonte de educação e formação de personalidade, necessidade de prestígio e status, autoestima, necessidade de ser aceito em um grupo e formar relações afetivas. Então, a pessoa que eu gosto faz uma academia, eu também vou fazer. E quais são as razões de adrenalina? Porque existem. Existem pessoas que buscam vertigem, então aquela tontura que a gente fala, quem pratica esporte às vezes fala assim, foi até o seu limite? Ah, fui. Vomitou? Não, então você não foi até o seu limite. E é essa busca de vertigem que eles vão atrás também, que traz um efeito sedativo para alguns, porque a gente tem uma alta, né, de serotonina, noradrenalina, a busca de cartese, um alívio de tensões do seu dia a dia. Então, a cartese entra aí como colocar para fora aquilo que não é bom, tá? E o exercício físico e o bem-estar psicológico aplicado a fisiologias. Então, o que ele traz para o ser humano? E por que nós, psicólogos, sempre indicamos, né? O aumento do fluxo sanguíneo cerebral, mudança nos neurotransmissores cerebrais, a noradrenalina, que é a norepinefrina, as endorfinas, serotonina, aumento do consumo máximo de oxigenação no sangue, a liberação de oxigênio para os tecidos cerebrais, redução na tensão muscular, mudanças estruturais no cérebro. Então, olha quanta coisa legal, fisiologicamente falando, que o nosso paciente pode conquistar com atividades físicas. E explicações psicológicas, né? Porque como a gente consegue convencer, às vezes, alguns pacientes a ir procurar atividade física. É a mudança de foco mental, então aqui entra a TCC, né? A gente sempre fala, quando eu estou numa crise de ansiedade, eu tenho duas formas de sair dessa crise, agitando ou acalmando. E a atividade física aqui seria o agitando, tá? Esquecer um pouco do cotidiano, aquilo que me faz mal. Sentimentos de controle e de autoeficácia, interações sociais positivas, então aquela pessoa, se a gente for pensar na CTR, que ela está se isolando, a atividade física pode fazer ela fazer parte de um grupo, melhorar o autoconceito e na autoestima, aumenta desempenho acadêmico, positividade, confiança, estabilidade emocional, memória, percepções, satisfação sexual, autocontrole, eficiência no trabalho, imagem corporal positiva. E diminui raiva, confusão, depressão, ansiedade, fobias, hostilidade, né, que a pessoa, como a gente fala, é meio ogra, aborrecimentos, erros no trabalho, abuso de álcool e nicotina e comportamento psicótico e de tensões. Então, muita coisa boa para nós, psicólogos, indicarmos uma atividade para os nossos clientes. Claro que tem que ser aquilo que eles sentem prazer. Às vezes, por exemplo, eu posso gostar de correr, mas o meu paciente pode odiar isso. Ele gosta de natação e tudo bem, é o que for bom para ele. E os psicólogos, né, de academias de ginástica, a gente vai ver aqui como que ele pode se comportar, que pode ser uma parceria essencial, né? Aí vocês podem falar assim, nossa, eu nunca ouvi falar de psicólogo numa academia de ginástica. Uma das queixas que a gente mais tem em academia é aquela pessoa que paga 1 ano e vai 1 mês. E se a gente for pensar no aluno que pagou 1 ano e só foi 1 mês, e que ele perdeu, né, 11 meses aí do pacote, porque esse dinheiro não é devolvido, uma das maiores queixas é: a academia nunca entrou em contato comigo. A academia nunca perguntou por que eu parei de ir. E aí entra nosso diferencial para essas academias. Porque se a gente ensinar
como eles têm que tratar o cliente deles, eles vão ter aí muito mais ganho, né? Ah, Rê, mas a academia não perdeu financeiramente, mas aquela pessoa não vai renovar e ela não vai indicar aquela academia para ninguém. Então, é como aquele espaço, né, aquela academia, os donos da academia querem ser vistos também no mercado, né? Então, as academias representam um importante campo para a atuação dos psicólogos do esporte. É necessário que o psicólogo levante demandas, né? E aí a gente já vai pensar qual a dor daquela academia, sociais, institucionais, individuais, e diferenciar entre psicólogo institucional e clínicos do esporte, tá? São papéis distintos aqui. Sabe-se que a avaliação psicológica muitas vezes é negligenciada pelos membros da academia, eles não gostam muito, né? E aí a gente vai entender por que eles não gostam, mas dá pra gente, hoje tem testes específicos para quem é de academia, então a gente pode pensar em um projeto bem bacana. E a atividade física auxilia na redução dos altos níveis de burnout, né? E, consequentemente, ajuda a compreender e administrar os níveis de evasão precoce dos praticantes. Não só no caso de esgotamentos, mas alguns casos depressivos, financeiros, de ansiedades, né? De relacionamentos mesmo. Ah, eu não fui mais porque o meu parceiro tinha ciúmes que eu fosse na academia. Então, a gente vai entendendo os porquês. E o psicólogo consegue tratar as expectativas e necessidades do aluno no ambiente em que ele pratica atividade física, além de observar e monitorar a rotina dos professores e funcionários, cuidando dos cuidadores. Quem aqui nunca ouviu falar, não quero citar nome de academia, mas aquelas academias que têm os funcionários, né, os professores, na sala de musculação, mas que você nunca acha ele. E aí você não consegue usar um equipamento, você não sabe se você está fazendo certo ou não, e se você vai se lesionar ali na academia, né? Então, isso também é um dos motivos que o aluno quebra contrato, porque ele não foi assistido pelo serviço que ele comprou. Então, a gente vê muitos professores de academia que ficam em grupinhos e não dá aquela assessoria para o todo. E aqui é uma dor também de academia. E a desistência, né, como eu falei aí, das academias. Segundo Weinberg e Gold, né, de 2008, quando as pessoas sedentárias superam a inércia e começam a se exercitar, o próximo obstáculo que enfrentam é continuar o programa de atividade física. Então, ele sai da inércia, ele começa a praticar uma atividade. O problema aí vamos prolongar? Vamos continuar no programa? Isso precisa de motivação. Se eu não tiver motivação, que é mover-se para uma ação, a pessoa vai cair na inércia de novo, ela vai deixar de ir. Muitas pessoas acham mais fácil começar um programa do que persistir nele. E é verdade. Quantas pessoas aqui já começaram uma dieta e pararam a dieta? Vamos falar melhor, uma reeducação alimentar. Começaram com a nutricionista, começaram a fazer atividade física e pararam. Então, continuar é muito mais difícil. E aí tem as variantes, né? O que pode acontecer? Falta de tempo, falta de energia, fadiga como uma barreira, falta de motivação. E quando a gente consegue enxergar essa dor e passa para nosso futuro cliente, a gente consegue fazer um trabalho de profilaxia com eles, para isso não acontecer na academia deles. E aqui a gente vai entrar em algumas partes que também acontecem dentro, né, patológicas, que acontecem dentro da atividade física, dentro da academia. O corpo bonito e malhado, objetivo de muitos padrões de beleza impostos pela própria sociedade. Então aqui eu escolhi trazer, né, dois exemplos que a gente vê muito em academia, um até mais do que o outro, tá? Que é a vigorexia, e esse é um tipo
que a gente vê muito mais, que é o transtorno disfórmico corporal. Então, aquela pessoa exagerada de aparência física, aquela pessoa que puxa muito ferro, aquela pessoa que está voltada para as questões musculares, conhecida também, né, ali como ela pode ter ali uma disformia, ou ainda pior, que é a overtraining, que são dores nas articulações, cansados, fadiga, sensação de fraqueza, alteração de humor e dificuldade para dormir e muita dor de cabeça. Essa aqui, ela é muito comum em homens, né? E são aquelas pessoas que também vão para anabolizantes, vão para alguns outros estimulantes dentro da academia. São pessoas que podem desenvolver transtornos de personalidade também. E a anorexia nervosa, que dentro dos consultórios isso aqui é mais normal, mas a gente também tem muito dentro de academia, que é a disfunção alimentar, né? Caracterizada por uma rígida, insuficiente dieta. Então, a gente vê aquelas pessoas com baixo peso, com estresse físico, com uma pessoa muito miudinha, muito fraca, que ela não tem ali componentes psicológicos, fisiológicos e sociais para ficar ali. Mas ela tem uma obsessão, chega a ser uma obsessão por uma imagem corporal. Então, ela se olha, né, no espelho e sempre está se vendo gorda. E a gente vê que o índice aqui de mortalidade entre essas pessoas acontece de 15 a 20%. E isso é um transtorno psiquiátrico que geralmente pode matar através de um ataque cardíaco. Nossa, Rê, mas isso tem na academia? Tem. Às vezes a pessoa já sabe, tem um diagnóstico, e às vezes a pessoa não sabe porque ela ainda não tem um diagnóstico. Mas ela sempre acha que ela está acima do peso, desculpe, né? Então a gente pode pegar também transtornos de imagem dentro da academia, transtornos psiquiátricos, patológicos realmente, e que a gente pode fazer um trabalho muito bom. Ah, mas eu vou atender dentro da academia? Nunca. Lá não é um lugar para fazer atendimento, mas é um lugar onde a gente vai levantar uma dor, uma demanda e fazer os encaminhamentos. Mas eu posso perceber que aquela pessoa precisa de um atendimento individual e mandar para o consultório e de repente eu mesmo atender? Sim, não tem problema, desde que você esteja no set, no lugar adequado, que não vai ser a academia, tá? Então, a gente vê aqui a grande diferença, as características, desculpa, em comum delas, tá? Anorexia, autoimagem irreal de uma pessoa obesa, automedicação, como os laxantes e os diuréticos, e geralmente acontece no sexo feminino. E a vigorexia, autoimagem real de uma pessoa fraca, sempre quer estar forte, sempre buscando músculos. Automedicação como anabolizantes e geralmente acontecem com o sexo masculino. Pode acontecer também com outro sexo? Podem, e a gente vê, às vezes até na televisão, pessoas assim. E quais são as consequências que acontecem, né? Excesso de treinamento, como eu falei em alguns slides atrás. A anorexia pode acontecer aí insônia, falta de apetite, irritabilidade, desinteresse sexual, fraqueza, cansaço, dificuldade, né, de concentração, desmaios, não menstruar para as mulheres, né? E a mesma coisa pode acontecer aí na vigorexia, né? Desequilíbrios alimentares, danos físicos e intestinais, então as colites podem aparecer, renais, com sobrecargas aí de estimulantes, ataque cardíaco também por isso, lesões hepáticas. Então, sobrecarrega o organismo por falta de alimento, no caso da anorexia, e abusos de laxantes e diuréticos. E na vigorexia, sobrecarga no organismo
por excesso de ingestão de proteínas e uso abusivo de anabolizantes e esteroides, tá? E os problemas físicos? Então, na anorexia pode aparecer desproporções dos membros, problemas ósseos, lesões nas articulações, encurtamento dos músculos e tendões e falta de agilidade. E na vigorexia, idem, exceto a osteoporose. Isso não acontece. E tratamento? Tratamento desses dois casos é medicamentoso, antidepressivo, prescrito sobre prescrição médica, geralmente ou psiquiatra, e psicoterapia, que a gente vai trabalhar aí as distorções cognitivas para esse distúrbio, tá? Então, a gente vai trabalhar tudo que a gente fala no TCC, crença central, transtornos de imagem, as distorções cognitivas que aparecem. Então, a TCC tem sido a mais indicada aí para esses casos aqui, tá? E agora eu quero mostrar para vocês, como a hora passa, né? Um projeto de atividade psicológica na academia para mulheres. Então, eu trouxe aqui alguns pontos para vocês. Depois eu vou mandar esses slides para vocês também, tá? Para vocês adaptarem para onde vocês quiserem. Avaliação psicológica, palestras informativas, treinamento com professores, dinâmicas de grupo, semanas de prevenção à saúde e resultados esperados. Aqui a gente está pensando que o nosso cliente vai ser a equipe da academia, tá bom? Então, avaliação psicológica. O que a gente vai fazer aqui? Levantar detalhadamente o perfil psicológico dos praticantes de exercício físico, que envolve os seguintes itens: níveis de tensão, de ansiedade e depressão. Para cá, a gente tem escala, gente, que a gente pode utilizar para conseguir quantificar cada uma dessas coisas. Escala de Beck, tem escala de tensão e estresse também, que é bem utilizada. Níveis de vigor e produtividade também tem um muito legal para esse. Perfil psicológico detalhado através do POMES. O POMES também pega vigor e produtividade, tá? Que é o perfil do estado de humor do atleta. Entrevista inicial para avaliação e expectativas em relação à prática do exercício físico. Então, uma entrevista como uma anamnese, mas voltada para isso, tá? Para atividade física. Entrevista devolutiva, um feedback dos resultados analisados através dos testes e entrevista inicial. Com tudo isso aqui, com essa avaliação que a gente faz, a gente vai conseguir traçar para qual caminho ir e como a gente vai, então, ver a dor desse espaço, dessa academia, para poder ajudá-los. As palestras informativas. Serão ministradas palestras de acordo com a demanda dos praticantes de exercício físico na academia. Temas principais, eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? Exercício físico e controle de ansiedade, exercício físico e depressão, exercício físico na gestação, exercício físico e estética, exercício físico e bem-estar. Se vocês conseguirem uma parceria, no caso aqui eu tinha uma parceria bem legal, vocês podem colocar aqui exercício físico ou controle de ansiedade e nutrição, porque eu tinha uma nutricionista parceira que também fez uma palestra bacana. Se você tiver um fisioterapeuta também é legal, porque ele fala das questões de lesões, isso é fantástico, eles adoram. Se você também tiver ali dentro um educador físico que queira, que tenha essa habilidade no falar, você também pode colocá-lo para ser um parceiro, e aí você vai gerando propostas de palestra dentro da atividade física, dentro das academias. Treinamento com professores. O foco voltado para as demandas e perfil psicológico dos praticantes do exercício físico. Ampliação da capacidade de comunicação e interação com os praticantes do exercício físico. Essa parte é aquela coisa. Não fique no cantinho, só com as bonitinhas, fale com o todo, fale com a terceira idade, fale com os jovens que só ficam no celular ao invés de fazer atividade. Converse, ande pela academia, instrua nos equipamentos, nas dúvidas, nas fichas, em tudo que tiver ali.
dos horários, né? Tem academia que não tem um aplicativo para saber tudo que tem. Então, informe qual o horário da dança, qual o horário do alongamento, qual o melhor horário para ir malhar, que não tem tanta pessoa. Então, isso vai ser importante ali para o professor. Integração entre professor de educação física, porque a gente vê muita competição também dentro das academias. O professor de educação física que dá dança, com o professor que dá aula de boxe, com o professor que fica na sala de musculação, não se falam. Por que não? Se é tão importante essa interação entre os profissionais. Igual nós, da psicologia, né? A gente às vezes trabalha dentro de uma clínica que tem 30 pessoas. Temos que conversar com todos, mesmo que ele não seja da mesma abordagem que a gente, mesmo que ele não tenha a mesma expertise que nós, mas é importante essa troca, ela é importantíssima dentro do ambiente de trabalho. E atividades ocorrerão de forma individual e ou coletiva, através de dinâmicas de grupo e de trabalhos de orientação. Isso vai depender também, né, da diretoria ali, dos donos, de quem vai bancar o nosso projeto, como eles vão querer. Eu gosto muito da individual, para a gente levantar a demanda, e depois coletiva. Tá? Eu acho que faz super sentido. A Lu está aqui, a gente já fez uma coisa muito parecida dentro de empresa, levantando o clima organizacional. Isso daqui é um pouco parecido também. Dinâmicas de grupo. Então, como que a gente realiza essas dinâmicas? Encontro entre os praticantes de exercício físico, os alunos, para debates sobre demandas comuns. O que eles acham que precisa melhorar, como eles se sentem dentro da academia, como que está a autoestima desses praticantes, como que está a ansiedade, a gente consegue pegar muito isso. Troca de experiências e vivências através de exercícios físicos, auxílio na criação de um ambiente de integração, amizade, auxílio mútuo entre eles, eventual presença dos professores nos grupos de encontro, porque isso vai aproximar esses professores dos alunos. Quando eu falo que é auxílio mútuo, às vezes tem uma pessoa querendo levantar um peso muito, a gente já viu vários vídeos, né, na internet, muito pesado, e eles precisam de ajuda. Às vezes nem sempre o professor está ali perto para auxiliar nisso. E às vezes um colega que você conheceu dentro da academia pode fazer isso com você. Isso com muito mais segurança, com muito mais facilidade para a execução do exercício. E a semana de prevenção à saúde aqui também é muito boa e que todos gostam, tá? Serão abordados temas relacionados à saúde da mulher. Como eu falei, esse daqui era destinado a uma academia de mulher, mas vocês também podem fazer para a academia unissex, tá? Então, eu coloquei aqui como vida e maternidade, estresse e resistência física, insônias e depressão, exercícios de relaxamento e visualização, autoimagem, vaidade e realização pessoal, as metas e a força de vontade na atividade física, né? Então, às vezes a pessoa chega e fala, minha meta aqui é emagrecer 10 quilos. E a força de vontade para isso? Né? A pessoa vai uma vez por semana, mas ela quer emagrecer 10 quilos. Então, a gente consegue ver tudo isso aqui, deixar claro, auxiliar na orientação de como o emocional pode ajudar muito ou atrapalhar muito. Então, se você estiver focado, se você estiver ali motivado para o seu objetivo, para suas metas, você vai conseguir. Se não, vai ser mais uma pessoa que vai pagar um ano e só vai um mês. E é isso que a gente não quer deixar acontecer. E os resultados esperados? Então, diminuição dos níveis de burnout, desistência precoce da atividade física, otimização dos relacionamentos entre professores e alunas, desenvolvimento de um ambiente ainda mais propício para a prática de atividade física, ampliação da satisfação dos resultados dos praticantes, contribuição através de informações importantes no trabalho e prevenção e promoção à saúde, atendimento individualizado das demandas dos praticantes de exercício físico
e equipe de professores mais unida, conscientes das necessidades dos praticantes do exercício físico. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham apreciado essa nova possibilidade de negócio, essa nova possibilidade aí de falar de psicologia em outros âmbitos também. Deixa eu interromper aqui. Agradeço a todos e uma excelente noite.